Bom dia, gente. Boa tarde, boa noite. Boa vida, gente. Hoje é segunda-feira, 17 de junho de 2019. Eu sou Mauro Lopes, este é o canal Paz e Bem, esta é a TV 247 e este é o programa Paz e Bem de número 207. Semana começando, uma semana cheia aqui no canal Paz e Bem. Olha a programação. Nós temos, então, todos os dias da semana o Paz e Bem, na terça e quinta o Caminhos do Espiritismo, e aí temos a programação vespertina, a programação da tarde. Eu dou sempre os dias em que acontece aqui no Paz e Bem, pensando que na TV 247, em geral, é no dia seguinte, tá? Hoje, segunda-feira, retalhos da nossa história com Pedro Lima Vasconcelos, a segunda parte da jornada sobre as missões jesuíticas e a liderança de Sepete e Araju. Hoje nós vamos falar especificamente sobre Sepete e Araju e a resistência à guerra das colônias portuguesa e espanhola contra as missões jesuíticas, lá no sul do Brasil. Terça-feira, o pastor e psicanalista Eduardo Silva vai nos apresentar um cenário do universo evangélico neste momento no Brasil. Vai ser muito interessante. Quarta-feira, Faustino Teixeira, como toda quarta-feira, Atar e a linguagem dos pássaros, mística sufi. Vamos mergulhar no universo do Islã. Quinta-feira, o monge Marcelo Barros, vamos falar sobre o Corpus Christi, né? Quinta-feira é feriado de Corpus Christi aqui no Brasil. O que é o Corpus Christi, né? Ainda tem algum sentido essa celebração? E, finalmente, sexta-feira, o Ogan Rafael Pinto vai nos apresentar o universo do candomblé. Vamos começar a mergulhar no universo das religiões afro e afro-brasileiras aqui no Paz e Bem. Semana cheia, né? Semana realmente bem legal. Então, hoje, qual o tema? O tema de hoje me foi inspirado essa madrugada pela leitura, pela liturgia da palavra, ou seja, aquilo que é lido hoje, segunda-feira, dia 17 de junho, nas missas celebradas pela Igreja Católica, por algumas outras denominações cristãs também, não sei exatamente quais, para esta passagem de hoje, e que me pôs a refletir sobre um tema bem importante para nós, né? Que o Brasil passou a semana inteira impactado, boa parte da sociedade, horrorizado com as revelações do Intercept, né? Sobre o submundo da Lava Jato. Não que a gente não suspeitasse, né? O Lula falou, tô falando disso há anos. Mas uma coisa é a gente afirmar como um discurso, como uma narrativa. Outra coisa é ter as evidências, as provas, conhecer como isso era operado no submundo, os diálogos entre, né, daquilo que provou-se ser hoje um grupo criminoso, que é a tal da Operação Lava Jato. Tudo isso nos encheu de horror. Nos encheu de horror. E traz para mim um tema crucial, um tema essencial, que é assim, porque todo mundo tá com raiva, né? Mais do que nunca raiva desse Moro, desse Dallagnol, dos promotores, do que eles fizeram, das maldades que eles fizeram, da perseguição política ao Lula, das ilegalidades todas que cometeram, tem raiva. E aí aparece a questão vingança, retaliação. Então, eu queria trabalhar hoje um pouco essa temática da retaliação, da vingança, de qual o caminho para nos relacionarmos com essa história toda terrível, a partir, então, do texto bíblico da minha jornada de espiritualidade. Porque há uma ideia de que a retaliação, de que a vingança seria algo absolutamente desumano. Não é bem assim. Não é bem assim. Se a gente vai olhar nas origens do texto bíblico, a ideia da retaliação é uma ideia de normatizar a punição. É uma ideia de que a punição deve ser proporcional ao crime cometido. De que o ato daquele que foi vítima de uma ação criminosa, né, ao se voltar contra o que cometeu o crime, ele deve ser proporcional e não deve ser desproporcional.
Então, eu vou ler. Está no Levíticos 20. Isso ficou... a ideia da lei de talião, do olho por olho, dente por dente, ficou muito mal afamado, né? Ficou com uma coisa quase que selvagem, mas não é bem assim. Né? Foi algo importante na história da humanidade regular esta... a resposta, a reparação pelo crime cometido na proporção do crime. Então, se você me bate na face, eu não vou ter direito a te matar. Então, deixa eu ler aqui. Isso está no livro do Levítico, capítulo 24. Vou ler aqui dos versículos 15 até o 22. Todo homem que amaldiçoar o seu Deus levará o peso do seu pecado. Aquele que blasfemar o nome do Senhor deverá morrer, e toda a comunidade o apedrejará. Quer seja estrangeiro ou natural, morrerá, caso blasfeme o nome. É preciso entender, aqui pode parecer um negócio assim, terrível, dramático, mas não na antiguidade e no texto bíblico, na história de Israel, vamos pensar que religião e política e sociedade era tudo uma coisa só, não havia distinção como há hoje, e não podia haver realmente ofensa maior que alguém pudesse cometer do que blasfemar, do que falar mal de Deus no povo de Israel. O que é interessante aqui é o seguinte, essa expressão, quer seja estrangeiro ou natural, ou seja, a lei vale para todo mundo, a lei vale, não tem proteção a você que é israelense, não tem proteção a você que é do povo hebreu, né? Vale para os estrangeiros, mas vale para você também a lei. Essa é bem interessante, porque essa é uma ideia de normatização, né? E uma ideia de fundo de justiça. Se um homem golpear um ser humano, quem quer que seja, deverá morrer. Quem ferir mortalmente um animal deve dar a compensação por ele, vida por vida. Ou seja, deve dar a compensação, deve dar outro animal. Se um homem ferir um compatriota, desfigurando-o como ele fez, assim se lhe fará. Fratura por fratura, olho por olho, dente por dente. É daqui que surge a expressão, né, do olho por olho, dente por dente. O dano que se causa a alguém, assim também se sofrerá. Quem matar um animal deverá dar a compensação por ele. Quem matar um homem deve morrer. A sentença será entre vós a mesma, quer se trate de um natural ou de um estrangeiro, pois eu sou o Senhor, vosso Deus. Então, esta é uma ideia civilizacional, apesar da redação aqui que nos é estranha e até chocante, de guardar a proporcionalidade. E de guardar, não só de guardar a proporcionalidade, como de que a lei é para todos, tanto para o judeu quanto para o estrangeiro. Muitos séculos depois, esta prescrição ficaria conhecida como lei de talião. Não está no texto bíblico e nem tem a ver com o hebraico. Talião vem do latim, talis. Talis quer dizer tal, quer dizer idêntico, proporcional. Então, a lei de talião é a lei da proporcionalidade. Tá? Então, acho que essa é uma questão importante para a gente, né? O olho por olho, o dente por dente ficou muito mal afamado entre nós, mas ela é essa ideia da proporcionalidade. O que vai fazer Jesus e que é o texto de hoje? Jesus vai dar um passo adiante, o pensamento, o ensinamento jesuânico dá um passo adiante em relação a isso e propõe uma nova regulação, um novo jeito, um novo caminho de olhar para a questão do crime e das ofensas. Ele vai dizer assim, então isso aqui está no livro que é o que está sendo proclamado, lido nas missas ou celebrações da palavra, nesta segunda-feira. Ouviste o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao homem mau. Antes, aquele que te fere na face direita, oferece-lhe também à esquerda. E aquele que pleitear contigo para tomar-te a túnica, deixa-te também o manto. E se alguém te obrigar a andar 1 milha, caminha com ele 2. Dá o que te pede e não voltes as costas ao que te pede emprestado.
Qual é a ideia de Jesus aqui? A ideia tem uma sabedoria de fundo crucial para este momento, me parece. É este realismo de que o crime que foi cometido já foi cometido. Nada do que foi feito irá me reparar. Nada. Nada vai reparar. Nada me restituirá a condição que eu tinha antes do crime. Tenho aqui, o presidente Lula, de vez em quando, comenta isso, né, nas nossas transmissões, né, dois cachorros, o Vlad e o Mussi. Que, né, fica falando, dá de comer pro cachorro, porque eles ficam latindo e tal, e agora de madrugada é pouco, mas às vezes no giro das 11, no 247, eles latem um monte, assim. Então, imaginar que se alguém vier aqui e matar o Vlad, por exemplo, que outro cachorro me for dado me restituirá a condição anterior que eu tinha, é claro que não vai restituir. Há uma história relacional. Há um caminho de relacionamento deste cachorro com esta família. E que ninguém vai substituir. É insubstituível. É insubstituível. Jesus está propondo um outro caminho, que é o seguinte: segue em frente, não tem o que fazer. Já foi. Já foi. Vire a página. Toque a sua vida. Então, quero trazer essa questão, porque acho que é uma questão bem forte, bem presente hoje, nesse momento de horror em relação às revelações da Lava Jato. O que nos interessa, de verdade, para nós que queremos trilhar o caminho da democracia, um caminho de paz e bem, um caminho de espiritualidade plural? O que nos interessa de verdade é Lula livre. O que nos interessa de verdade é que a Operação Lava Jato seja completamente anulada e todos, gente, todos, até o Eduardo Cunha seja posto em liberdade, tenha direito a um processo legal justo. Então, o que nos interessa é anular a Lava Jato, é ter Lula livre, é a restituição da democracia no país, é a realização de novas eleições livres com a participação de Lula. Isto é o que nos interessa. Desejar a prisão, a vingança, a morte, o escárnio de Moro e Dallagnol e de outros integrantes aí dessa malfadada força-tarefa, não vai nos trazer nada. Não vai nos trazer nada, só vai nos alimentar desta ideia de que está assentada, quero mais uma vez dizer, calma lá, quero estar assentada na ideia da retaliação, da reparação justa, da reparação por identidade, mas não nos leva a lugar nenhum. Moro e Dallagnol vão ser presos, não é um problema nosso, não nos interessa, esse é um problema lá do Poder Judiciário. O que nos interessa é ter Lula de volta. O que nos interessa é encerrar a Lava Jato. O que nos interessa é retomar o caminho da democracia. Então, a ideia, o ensinamento gesônico é muito sábio, porque ele ele traz para nós essa consciência. Achar que a prisão do Moro ou do Dallagnol, ou que alguém encontrar, escrachar com ele na rua, bater, qualquer outra coisa, que isso vai trazer alguma compensação ao Lula pelo seu tempo de prisão? Não vai, né? Não vai. Vai trazer alguma compensação ao povo brasileiro por tudo isso ao que a gente foi submetido, né? Porque a Operação Lava Jato não é só a prisão de Lula, não é só a prisão injusta de um monte de gente. A Operação Lava Jato é uma operação de venda do patrimônio do país, de liquidação com centenas de empresas, de liquidação de milhares e milhares, talvez até milhões de empregos. Uma boa parte da ruína econômica do país é a responsabilidade dessa operação. A Operação Lava Jato ela é a pedra angular de todo o processo que a gente assiste no país, desde o golpe contra Dilma, a prisão de Lula, a sua exclusão das eleições e a eleição de Bolsonaro, né? Moro foi premiado, recebeu um prêmio, pagamento, corrupção, recebeu um prêmio por todo o serviço que fez, quer virar ministro e com a promessa de ser levado depois ao STF, ao Supremo Tribunal Federal. Então,
trazer à luz, revelar à sociedade, permitindo que a gente possa reencontrar o caminho da democracia, da paz, de Lula livre, de eleições livres, é isso que nos interessa. Quanto ao Moro e Dallagnol, o judiciário que cuide deles. O judiciário que cuide deles. Então, essa é a proposta do ensinamento jesuânico. Vamos em frente. Sigamos em frente. Não cedamos à ideia da retaliação. Mesmo porque a ideia da retaliação, ela instaura uma lógica social que é: cada vez que alguém comete um delito, haverá uma retaliação correspondente. Isso nos coloca numa escalada, nos coloca não numa escalada de justiça, coloca-nos numa escalada de uma sociedade na qual se mede com régua o que cada pessoa faz, para que com régua se meça a sua pena. Não é assim. Pode ser assim lá no judiciário, para nós aqui, não é assim. Não é assim. E se a gente desce para o âmbito das nossas relações pessoais, a gente sabe o quanto mal nós causamos e de quanto mal nós somos vítimas ao longo da nossa história por aqueles que nos são mais próximos, mais queridos, maridos, esposas, namorados, namoradas, pais, filhos, irmãos, amigos. A gente vai querer retaliação? Esse é o caminho que a gente vai querer? Ou vai querer outro caminho, que é virar a página e seguir em frente? E no âmbito dessas nossas relações, exercitar o perdão. Então, hoje, minha conversa com vocês com você, com todo mundo, é para a gente reter essa ideia, né? Reter essa ideia. A gente fica horrorizado. É importante que a gente saiba. Queremos mais do Intercept, queremos saber ainda mais, queremos ter consciência, mas não para que isso se torne o desejo de aplicação da lei de talião contra esse bando criminoso da Lava Jato. Não, para que a gente siga em frente, para que a gente retorne ao caminho da democracia, da paz, para que a gente tenha novamente Lula entre nós e que ele possa ser candidato à presidência e que o povo possa escolher quem quer para governar o país. Então, com esse espírito de superação da lei de Talião para um ensinamento renovado de Jesus Cristo, o pensamento de vida adiante, em alegria e paz, vamos silenciar, prepararmos para a semana, eu, você, que a gente se prepare para essa semana, que a gente faça uma caminhada, então, de silêncio, mergulhar em silêncio nesta segunda-feira para nos prepararmos para mais uma semana, que será uma semana com certeza muito intensa aqui no Brasil. Se você não está inscrita no canal Paz e Bem, faça isso quanto antes. Nossa comunidade está crescendo, já passamos de 18 mil inscritos, caminhamos agora para 20 mil. E se você tiver a possibilidade, quiser e puder, torne-se um assinante, uma assinante solidária do canal Paz e Bem. Para você fazer isso, tem o link aqui na descrição do vídeo, na página do Paz e Bem no YouTube, tem lá no alto um símbolozinho assim do Catarse, que é uma voltinha. Você clica lá também, vai direto para assinatura, ou no nosso site pazebem.org, tá bom? Ok? Chega por hoje. Segunda-feira, vamos lá. Silêncio. Respiração profunda, né? Mantra do corpo, né? Respiração profunda, profunda. Mantra, olhos fechados, espinha ereta e vamos lá.
O que que eu posso te dizer? Paz e bem. O que que a gente pode dizer todos, todas nós, ao presidente Lula? Paz e bem, presidente Lula. O que que nós podemos dizer ao Brasil? Paz e bem. O que nós podemos dizer à vida, a minha vida, a sua vida, a vida de todo mundo? Paz e bem.